Esperar a gravação. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Estou vendo. Então olha só, Qual a resposta pessoal. típica de um amplificador? Isso, ó. Então, o que a gente viu semana passada, né? Então, olha só. Quando a gente começou o estudo do amplificador, EC e CC, né? A gente estudou o ganho do amplificador, né? Que é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. A gente estudou esse ganho e a gente considerava que esse ganho, que esse ganho aqui só dependia das minhas tensões de saída e tensão de entrada, né? Aí a gente foi, pessoal, a gente estudou, a gente fez todos os estudos de amplificador que a gente fez até hoje, e considerando isso, né? Aí eu vim semana passada e falei para vocês, olha só, pessoal, tá? A gente não fez até agora uma análise no regime da frequência, tá? E aí eu expliquei, vamos relembrar aqui, ó. Tá? Qual que é a função? A gente tem 3 capacitores aqui, ó. Um capacitor de entrada, um capacitor de saída e um capacitor na porta emissora, né? Qual que é a função desse capacitor aqui básica, tá? A função básica dele, tanto que quando a gente vai fazer a análise de análise em corrente contínua, a gente considera um circuito aberto, né? E quando a gente estava fazendo análise em corrente alternada, a gente considera um curto-circuito, né? Então, olha só, o que eu estava falando para vocês, né? Eu falei assim, olha, a função desses capacitores é basicamente blindar o meu amplificador aqui para que a corrente contínua só atue aqui nessa região do transistor, né? Então, ele funciona como um circuito aberto, que essa corrente contínua, ó, não influencie nem no meu circuito de entrada dele, que é esse daqui, ó, que é o meu circuito de alimentação, e nem na minha carga, né? Que é a carga que vai receber a tensão elevada. Então, essa é a função do meu amplificador. Essa é a função dos meus capacitores, né? E aí, quando a gente vai fazer a análise em regime, em corrente alternada, né? Eu falei para vocês, olha só, pessoal, a impedância do meu capacitor, ela é tão pequena, tá? Que a gente pode considerar um curto-circuito. Então, a gente, basicamente, até hoje, em todas as análises que a gente tinha feito, a gente desconsiderava o capacitor, né? Era como se a função dele fosse só abrir o circuito para a corrente contínua. E é basicamente essa a função dela, tá? Só que olha só, pessoal, todo sistema, todo elemento que a gente coloca no nosso circuito, de uma forma ou de outra, ele interage com o circuito, tá? E olha só, a minha resistência, né? A minha impedância aqui, ó. A minha impedância do meu capacitor, tá? Ela é muito pequena em relação às resistências, tá? Olha, mas essa aqui é a fórmula da cálculo da impedância de um capacitor, tá? Mas ela depende da frequência, tá? Então, para um determinado grupo de frequência, essa impedância aqui, ela é tão pequena em relação a R1, R2, RC e RE, que a gente pode considerar ela um curto-circuito, tá? Mas foi aí que eu falei para vocês, pessoal. Existe um grupo de frequência, tá? Que torna essa impedância aqui não insignificante, né? Então, olha só, pessoal. Para algumas frequências, essa impedância aqui, ela passa a influenciar no ganho do meu sistema, tá? Então, quando a gente vai analisar o ganho do meu sistema com relação à frequência, ele varia, tá? Mas por que ele varia? Ele varia, a minha resistência aqui, ela não varia conforme a frequência, tá? Então, o ganho, a variação do ganho em relação à frequência, não se deve às resistências, tá? Se devem aos capacitores do meu sistema. Que a gente tem 3 capacitores, ó, o capacitor de entrada, o capacitor de saída e o capacitor da porta emissora. Então, olha só, pessoal. Aí, eu falei para vocês que a curva do ganho em relação... A gente viu, né, como que a gente passa o nosso ganho para a escala em decibel,
Isso daqui, ó, é bom a gente saber fazer, tá? É só usar essa fórmula. Então, a gente aprendeu a passar o ganho para decibel. E eu falei aqui para vocês, ó, como que vale, né, um gráfico do ganho pela frequência. Tem esse comportamento aqui, ó. Ele tem um comportamento que tem uma faixa média aqui, ó, que para essa faixa média, tá? Para essa faixa média, a minha frequência é o meu ganho, desculpa, é relativamente constante em relação à frequência, tá? Então, nessa faixa média aqui, a gente pode utilizar o meu amplificador de tensão, tá? Da forma como ele foi projetado para ser utilizado, tá? Só que tem, olha só, uma frequência aqui que abaixo dela o meu ganho não funciona como ele foi projetado, e tem uma frequência aqui, ó, que é acima dela, tá? O meu amplificador também não funciona da forma no qual ele foi projetado, tá? Essas frequências aqui, a gente chama elas de frequência de corte, né? Essa aqui é a minha frequência de corte baixa, FL é de F low, e essa daqui é a minha frequência de corte alta, que a gente chama de F high, tá? Então, cada amplificador, pessoal, ele funciona nessa faixa de frequência, tá? Ah, LP, o que define essa faixa de frequência aqui, tá? Bom, o que define qual que é essa faixa de frequência é o tamanho dos meus capacitores, tá? Então, na aula passada, eu ensinei vocês, pessoal, expliquei, né? Vim aqui, expliquei o teórico, como que a gente calcula as frequências baixas, tá? Então, a gente tem 3 capacitores aqui, ó. Capacitor de entrada, o capacitor de saída e o capacitor da porta emissora, tá? Cada um desses capacitores influencia de uma maneira no sistema. O que a gente faz? A gente calcula a frequência de corte para os 3 capacitores, tá? E define a maior frequência entre elas. Então, a gente vem aqui, por exemplo, olha só. A gente viu que o capacitor de entrada é essa frequência de corte, tá? O capacitor de saída é essa. E esse daqui, ó, é o meu capacitor da porta emissora, tá? Cada uma tem uma frequência de corte distinta. A gente escolhe sempre a maior como a minha frequência mais baixa, tá? Então, eu ensinei vocês, pessoal, expliquei, né, da onde vieram essas fórmulas aqui, e a gente fez alguns exercícios calculando, né, as frequências baixas, ó. Então, nesse primeiro exercício, eu dei o meu circuito, tá? E eu falei que pedi para calcular a frequência de corte. Neste meu segundo circuito aqui, ó, eu dei a frequência de corte, tá? E eu pedi para você calcular o valor dos capacitores para que essa frequência de corte fosse respeitada. E foi isso que a gente fez na aula passada, tá? E aí eu falei para vocês, na próxima aula, ficou faltando, tá? A gente calcular as minhas frequências altas, tá? A minha frequência de corte alta. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, ó, pessoal. Esse amplificador que você passou ali é aquele passa-faixa, né? Qual? Esse primeiro que você passou aqui da frequência, que você faz um corte baixo e um corte alto. Não esse. Lá no exemplo do slide ali. Não, esse daqui não é um filtro, tá? É importante você falar isso, porque pode ser que às vezes a gente considere um filtro, tá? Ele não é um filtro. Eu não uso ele como um filtro, tá? Eu estou analisando aqui o meu amplificador mesmo, tá? Então, olha só, o meu amplificador tem uma faixa de frequência que ele funciona melhor, tá? Então, olha só, nessa frequência aqui, ele funciona com o ganho que eu projetei ele, tá? Abaixo dessa faixa de frequência, ele já não funciona. Nem abaixo nem acima, ele não vai funcionar com a frequência que eu quero, tá? A LP, eu posso usar ele, tá?
ele vai barrar frequências menores? Não, ele não vai barrar frequências menores, tá? Ele vai só atenuar o ganho. Ele vai barrar frequências mais altas que essa? Não, ele não vai barrar. Ele só vai atenuar o ganho, tá? Então a gente está fazendo aqui, ó, uma análise na frequência, tá? Mas é uma análise na frequência do meu amplificador, tá? Filtro passa baixa, passa alta, passa faixa, vocês veem lá em análise de sinais. Deu para entender a diferença, Lucas? Deu, não, deu sim. É porque assim, é muito similar, entendeu? Você pegar os gráficos são parecidos. Você pegar o teu sinal de entrada aqui, que ele vem com uma frequência baixa, vai crescendo. Aí quando você chega nessa faixa de média, como se fosse um degrau unitário aqui. Não, isso mesmo, tá? Mas a gente está fazendo agora uma análise do amplificador, tá? Do funcionamento do amplificador. Do componente em si mesmo. Em relação à frequência. Tá, joia. Tá joia? Então, olha só. Então, aí, pessoal, ficou para a gente estudar aqui, né? Ó, e para altas frequências, tá? Olha só, pessoal, até aqui a gente identificou a frequência de corte para a frequência de corte inferior, tá? Para baixas frequências. Mas como a gente sabe, a resposta em frequência também tem uma frequência de corte, tá? Acima de uma determinada frequência, o meu ganho também cai, conforme a gente aumenta ela, tá? Como que a gente determina essa minha frequência de alta, tá? Pessoal, esse parâmetro, ele é definido principalmente, tá? Olha, a minha frequência de corte inferior, ela é definida pelos capacitores que a gente liga no sistema, tá? A minha frequência, então assim, ó, conforme eu mudo o meu capacitor, a gente muda as frequências de baixa, tá? Já a minha frequência, já os parâmetros da minha frequência de corte de alta, tá? Ela é dada principalmente pela característica do transistor, tá? Então, quem interfere nas frequências mais baixas, tá? Ó, quem interfere nesse ganho aqui, nessa faixa aqui, ó, são os meus capacitores, tá? E a montagem do circuito, né? Porque olha só, a gente vem aqui, ó, tá? Ó, R1, R2, né? RG, R1, R2 também interferem, tá? RC, RL. Então a montagem do circuito e os meus capacitores, tá? Isso para minhas frequências de corte baixo. Para as minhas frequências de corte alto, é a montagem do circuito, mas é o meu transistor, tá? São características internas do meu transistor que fazem com que acima de uma determinada frequência o meu ganho comece a cair. Mas que característica dos transistores é essa? Tá? Então, olha só. Então, lembre-se, na frequência alta também há atenuação do sinal, tá? Então, olha só, no amplificador, tá? Então, a gente tem aqui, ó, antes da expressão, tá? Você já deve saber que em altas frequências é comum o aparecimento de capacitâncias parasitas no circuito, tá? Então, isso daqui, ó, capacitância parasita, eu acredito que vocês já devem ter estudado elas lá em eletrônica 1, tá? O que essas capacitâncias parasitas, pessoal? São capacitâncias que aparecem no sistema em função do funcionamento dos meus dispositivos eletrônicos, tá? Então, olha só, esse meu transistor, tá? Ele tem dentro uma resistência interna, mas ele tem também uma capacitância interna lá dentro dele, tá? E ele também tem uma indutância interna, que para baixas frequências são desprezíveis, tá? Mas conforme a gente aumenta a frequência, essa capacitância interna dele também aumenta, do transistor e de outros dispositivos eletroeletrônicos, tá? E essa alta frequência, ela fica bem
aparentada, fica bem aparente no sistema, tá? Olha só, como elas são capacitâncias inevitáveis, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um modelo, ó. Esse daqui é o meu modelo, do meu amplificador comum, tá? Ó, então a gente tem um circuito de entrada, a minha carga aqui, tá? E a gente tem aqui, ó, então meu circuito de entrada, que é esse daqui, né? Isso daqui, lembrando que é um equivalente de TVNAN, né? De um circuito maior. Então, isso aqui pode ser um circuito bem complexo. O que a gente tá, como a gente vai analisar só o amplificador, a gente coloca um equivalente de TVNAN aqui. E aqui o meu circuito de saída, ó. Tá? Então, olha só. Então, todo esse circuito de saída aqui, a gente a gente está representando nesse box aqui, tá? Olha só. Então, ó, a gente tem aqui um capacitor de realimentação, que ele foi revertido aqui, ó, tá, para um capacitor de entrada e de saída. Olha só, pessoal, o teorema de Miller, tá? O que é o teorema de Miller? Fala que essas capacitâncias parasitas, tá? A gente pode calcular assim, ó, a capacitância parasita de entrada, CMI, que a gente chama de capacitância de Miller de entrada, e a capacitância de Miller de saída, tá? Ela é 1 menos o ganho dividido pela capacitância de realimentação vista pelos terminais, tá? Então, com essa fórmula aqui, a gente pode calcular a capacitância de Miller, tá? Pessoal, mas então, olha só, eu posso pegar, tá? Esse meu sistema aqui, ó, e a gente pode, ó, fazer a gente pode transformar, ó, esses 3 capacitores aqui, ó, tá? A gente pode trocar eles, ó, por uma capacitância de entrada, parasita, e uma capacitância de saída, tá? Ó, capacitância de fios de ligação de entrada, capacitância de fios de ligação de saída, tá? Outra coisa importante, pessoal, tá? Olha só, todo o meu sistema também tem capacitâncias internas, né? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, a nossa porta base, a nossa porta coletora e a nossa porta emissora. Tá? Então, a gente tem aqui as 3 portas. Aqui, ó, a porta coletora e a porta emissora. Tá? Olha só, pessoal, a gente tem uma capacitante. Da mesma forma que a gente tem uma queda de tensão de uma porta para outra, tá? A gente tem aqui, ó, uma capacitância de uma porta para outra. Então, aqui, ó, CBC é a capacitância equivalente entre a porta B e a C. CE é a capacitância equivalente entre a porta C e a porta E. E CBE é a minha capacitância equivalente entre a porta B e a porta E, tá? Então, essa aqui, ó, são as capacitâncias que só vão intervir. Então, olha só, a minha CI e a minha CO são as minhas capacitâncias parasitas. A minha CBC, CCE e CBE são capacitâncias que só vão interferir no sistema, tá bom? Em altíssimas frequências. Por quê? Para baixas frequências, elas são tão insignificantes que são curtos-circuitos, tá? Não interferem no meu sistema. Mas quando a gente começa a trabalhar com altíssimas frequências, tá? A capacitância delas começa a aparecer. Então, olha só, a minha capacitância de entrada, saída e CE, elas viram, ó, capacitâncias parasitas de entrada e saída. E também tenho aqui dentro do meu sistema as capacitâncias internas dele, tá? Olha só. Então, olha só, pessoal, a gente tem 2 frequências de corte, tá? A minha frequência de corte do minha capacitância de entrada, tá? E a minha frequência de corte da minha capacitância de saída, tá? Então, olha só,
A minha frequência corte de entrada, ó, é dada por 1, 2π RTI, que multiplica CI. Como que a gente calcula a minha capacitância de entrada? Né? Minha capacitância de entrada é RG, paralelo com R1, paralelo com R2, paralelo com beta RE. Né? E essa minha capacitância de entrada, pessoal, tá? Como que a gente calcula? Ó? É a minha CI, que multiplica a minha CBE mais a minha CMI. Tá? E como é que eu calculo a minha frequência de corte alta de saída? Tá? A gente calcula também, ó, 2π RTO CO. RTO é o meu RC paralelo com o meu RL, tá? E o meu CWO, ó, e o meu CO é CWO, CE mais CMO. Ó, CMI e CMO aqui. Como é que a gente calcula? Pessoal, geralmente, tá? Aonde que eu encontro CBE e CBC? CBE e CBC, tá? A gente vai encontrar eles, ICCE e CCE, tá? A gente, ó. E outra coisa também, tá? Ó. Esse meu capacitor de realimentação vista pelo terminal, tá? É o meu CBC. Esses valores aqui, normalmente são dados no datasheet do dispositivo, tá? Então, cada transistor tem um datasheet específico, e esses valores aqui a gente encontra lá, tá? E a minha capacitância CWI e CWO, qual é a melhor forma de encontrar, tá? É medindo, tá? Então, a gente eleva o circuito a uma alta frequência e mede ele, tá? Mas olha assim, então vamos fazer aqui um exercício, tá? Vamos lá, então. Então, LP, você pode voltar 2 slides para trás, rapidinho? posso. Esse aqui? Isso, espera só um pouquinho, falta só um negócio. Beleza, LP, obrigado. Beleza? Então, olha só, pessoal. Então, olha só, eu dei esse circuito aqui, né? E quero que a gente calcule as minhas frequências de corte alto do circuito, tá? Então, vamos lá. Como que a gente calcula as minhas... LP, Oi. desculpe me incomodar de novo, mas isso tem alguma coisa a ver em relação a ruído em uma linha? Eu falo no sentido de harmônica ou é totalmente oposto? Se tem a ver com ruído numa linha, o capacitor, você fala? A frequência Não, de corte? porque assim, eu não entendo muito, mas o pessoal fala que quando você tem muito dispositivo eletrônico em uma linha, seja industrial, você tem muito ruído na linha, que se fala que é harmônica. Por conta Sim. dos o componentes ruído... eletrônicos. Eu imaginei que tinha alguma coisa a ver. Isso, mas né, é em relação aos capacitores, tá? Os capacitores que geram esse ruído na linha, as harmônicas de frequência, mas não é devido aos capacitores, tá? É uma propriedade dele, mas não nessa aplicação que a gente está vendo aqui agora, tá? Mas quanto mais capacitor e indutor tem num dispositivo, tá? Mais ruído ele vai causar na linha. Na verdade, é uma compensação, né? Se você tem muito capacitor, você tem que usar um indutor. Para você fazer, você vai balanceando, né? Você fazer a correção da tensão e da corrente. O que acontece, que eu vejo assim, muita linha industrial é a questão de motor, né? Por conta das bobinas, né? Aí ele faz esse atraso. Aí o que acontece? A concessionária tem que ir lá e fazer um banco de capacitor para fazer o fator de correção.
Não, sim, mas Isso. nesse caso seria o fator de potência, né? Isso. Correção do fator de potência, né? É diferente de harmônico. Ele Tem está falando de relação. ruído. Não. O capacitor e o indutor, ele influencia sim, tá? Tanto que tem os filtros. Os filtros, basicamente, são uma ligação especial de capacitor, tá? Essa questão, sim, é de... Então, o capacitor, ele influencia, sim, nessa questão, tá? Mas não nessa aplicação que a gente está vendo hoje, tá? Mas ele influencia, sim. Quem que causa os ruídos? As harmônicas, tá? Os meus capacitores e os meus indutores. Mas não é esse o... Mas, tipo, a presença dele causa isso, mas isso não é o que a gente está estudando, tá? A gente está estudando a influência deles no funcionamento do meu amplificador nesse momento. Deu para entender? Não, tranquilo. Olha, então vamos lá, pessoal. Ele quer a minha frequência de entrada, ele quer a minha frequência de máxima desse circuito. A minha frequência de máxima do circuito, ó, a gente tem uma frequência de entrada e uma frequência de saída. Então vamos fazer aqui, ó. Primeiro, vamos fazer a análise. Vamos fazer aqui, ó, a frequência de máxima. Quer dizer, a frequência de entrada. Os dois são frequência de máxima, né? Mas vamos começar aqui, ó, com o cálculo da minha F de entrada, FHI. Olha só, pessoal, a minha FHI, tá? Ela é dada por... Então, vamos lá. Ela é dada, ó, por 1 sobre 2π RTI CI. Então, ó, 1 sobre 2π RTI CI, tá? Então, olha lá, pessoal, a minha RTI, ela é o meu RG paralelo com R1, paralelo com R2, paralelo, ó, com a minha resistência de Eber-Small vezes beta, né? Olha só, pessoal, a minha resistência de Eber-Mol vezes beta, a gente já calculou, esse circuito aqui, ó, é o mesmo da aula passada, tá? Ó, é o mesmo do exercício que a gente fez aqui, ó. Tá, ó. É o mesmo circuito, ó. Então, a minha resistência de Eber-Small, a gente já calculou. Alguém lembra quanto que ela vale? Alguém anotou aí? Hein, pessoal? Ninguém anotou? Deixa eu olhar aqui no meu canal do YouTube. É 15,73, se eu não me engano. LP, Oi. no meu aqui, eu acho que é 22,7. Ah, é isso mesmo, tá certo. Ó, a gente já calculou a aula passada, tá? Como que a gente achou ela? 22,7 ohms. Como que a gente calculou ela? Fazendo a análise em corrente alternada, né? Fazendo análise em corrente contínua, tá? Então, olha só, pessoal, se a gente não tivesse feito, a gente aqui teria que fazer análise em corrente contínua, tá? Mas a gente já fez, então menos mal. Então, olha só, vamos ver... Oi? Eu posso falar para o senhor, mas agora, qual exercício que o senhor está falando? Foi aquele segundo lá que o senhor deu funciona a partir de 20 Hz? Isso. Não, então se for aquele lá é 15,15. Ah, é 15,15 mesmo? Então, deixa eu pegar aqui. Então, o primeiro lá que o senhor passou, que foi o 22,7. 15,15 ohms, tá? Então, olha só, pessoal, para calcular a minha frequência de alta, a gente teria que fazer, a gente tem que fazer a análise em corrente contínua, tá? Só que a gente já fez. Bom, se a gente já fez, menos mal, né? A gente não precisa fazer de novo. Mas a gente fez da aula passada. Quem não... acabei de abrir aqui o YouTube, tô com o exercício aqui. Tem ele resolvido inteiro no YouTube, ó.
Então, a gente achou que ela vale 15,15, tá? Então, agora, pessoal, vamos vir aqui, ó. A gente precisa, tá? E o meu CI? Olha, o meu CI é CWI, CBE e CMI. Então, vamos lá. O meu CI, ele é CWI mais CBE mais CMI. Bom, pessoal, CWI, ele foi dado, né? Normalmente ele é medido. CBE, ele é um dado do datasheet. Mas e o meu CMI? Bom, o meu CMI a gente calcula, ó. O meu CMI, ele é 1 menos o meu ganho dividido pelo meu CBC. Então, ó, o meu CMI, ele é 1 menos o meu ganho dividido pelo meu CBE. CBE. CBC. CBC. Tá? Então, eu preciso do meu ganho aqui, pessoal, para calcular a minha frequência de alta. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O ganho foi dado? Não, tem que calcular o ganho, tem? Então, a gente tem que calcular o ganho. Como que a gente calcula o ganho? Através da análise CA desse amplificador. Então, pessoal, a análise do amplificador, a gente não perde ela, tá? A gente continua ela até a gente vai precisar dela aqui de novo. Então, vamos aqui, ó, vou abrir um parêntese aqui, ó, para a gente fazer aqui, ó, a minha análise CA do amplificador, tá? Então, olha só, pessoal, o meu circuito CA do amplificador, ele pode ser substituído aqui, ó, por um circuito assim, ó. Opa, tá faltando aqui. Ó, a gente tem aqui, né? VG. Aqui a gente tem VOUT, né? Aqui a gente tem a nossa RG. Aqui a gente tem a nossa Z base. Z de entrada, desculpa. Nossa Z de entrada, né? Z in. E aí o meu circuito de saída é esse daqui, ó. Que ele é... Aqui a gente tem, ó, o ganho A vezes a minha V de entrada, V in, né? Vezes V in, que a gente calculou nesse circuito aqui. RC e aqui RL. E aqui, ó, pessoal, tá a minha V out, tá? Então, ó, e o meu ganho AV, o ganho de tensão, ele é dado por V out dividido por V in, né? Então, a gente tem que calcular o nosso ganho. Então, vamos lá. É 1 menos? Isso mesmo. Então, vamos calcular lá, pessoal. Começando aqui, ó. Então, vamos começar por esse circuito aqui, ó. Então, vamos começar aqui, ó, pelo circuito de entrada. Então, ó, o meu circuito de entrada aqui, ó, tá? Ó, o meu RG aqui, ó, é 1 milivolt. Tá? 1 milivolt. O meu RG, pessoal, vale 0. Então, eu posso colocar aqui, ó, um curto-circuito, né? E aqui a gente tem, ó, a nossa Z de entrada in. Pessoal, quanto que vale essa minha V de entrada aqui? Hein?
Eu preciso calcular a minha... Ó, a minha Z de entrada, para quem não lembra, ela é R1, paralela com R2, paralelo com beta, RE. Mas eu não preciso calcular porque aqui é um curto-circuito, né? Ó, a tensão nesse ponto é a mesma, é 1 milivolt, tá? Então vamos já passar aqui, ó, para o meu circuito. De saída. Espera aí, pessoal, deixa eu só pegar aqui a fórmula do ganho pro amplificador. Calma aí. Que de cabeça agora me deu um branquinho. Vai. É isso mesmo. Então, olha só, pessoal. Ah, eu não... Ah, não saí não. Então vamos lá. O meu circuito de saída, tá? O meu circuito de saída aqui, ó. Ele tem aqui a minha entrada aqui, né? Ele é o meu ganho A que multiplica Vin, né? Aqui, ó, é o meu RC e aqui é o meu RL. E aqui a gente tem a nossa V out. Pessoal, como que a gente calcula esse A aqui, ó? Esse meu A, tá? Ele é aqui, ó. RC paralelo com RL. Dividido por RE. Então, ó, ele é aqui, ó. RC paralelo com RL. Dividido, é menos, né? Dividido por RE. LP. Oi. O circuito de entrada ali em cima, lá que tá 1 milivolt, não tinha que ter uma resistência antes de... Resistência de RG? Teria, né? Mas olha o dado do exercício. Quanto que vale RG? Ah, verdade. Eu não tinha reparado nisso aí. Não, sem problema. Então, olha só. Bom, vamos calcular aqui, ó. O meu ganho A aqui, ó, ele é RC paralelo com RL que divide RE. O meu RC e o meu RL são 4K e 2,2K. Então, ó, 4K. Oi. Esse aí é o que mesmo? É o meu ganho do amplificador, tá? Só que ele não é o ganho do meu sistema, tá? Ó, esse aqui é o ganho só que o amplificador dá, tá? Só que o sistema tem outras resistências, né? O ganho do sistema, que é o meu AV, que é o que a gente precisa, ele é a minha tensão de entrada dividido pela minha tensão... Desculpa, é a minha tensão de saída dividido pela minha tensão de entrada. Esse daqui é o ganho do sistema, né? O ganho do transistor, a gente pode dizer assim, é o meu A. Lembra? Isso aqui é lá da análise do amplificador EC, né? Eu estou tendo que refazer ela porque eu preciso desses dados. E como eles não foram fornecidos, a gente precisa calcular. Lembra disso? Pior que não, LP. Pior que não, primeira prova. Agora ele tá fraco. Tem que lembrar, cara. Então vamos lá. Ó. Então, olha só, pessoal. Lembra que eu mostrei na próxima aula, na última aula, um negócio que chama calculadora de resistência? Calculadora de resistência equivalente? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. Tá? Esse daqui, pessoal, ele calcula a resistência equivalente em série, em par. Calcula aqui, ó, até o divisor de tensão. Então vamos lá, ó, olha só. Pode usar isso aqui na prova, LP? Pode, né? Uma calculadora. Ó.
Então, a gente quer calcular, ó, 4K paralelo com 2K. Então, a gente vem aqui, ó, coloca aqui, ó, 4. Eu posso até colocar aqui, ó, K. Paralelo, ó, com 2,2. K também, ó. Então, pronto, ó. Pessoal, 4K paralelo com 2,2K dá 1.419,35. Então, aqui, ó. Dá aqui, ó, menos, né? Estou esquecendo do menos toda hora aqui, ó. Isso aqui é igual a menos 1.419,35, que divide o meu RE, que é 15,15. Então, deixa eu fazer essa conta na calculadora aqui para a gente achar o ganho A, ó. Então, olha só, pessoal. O meu ganho aqui, ó, é menos 1.419,35, que divide 15,15. Daqui, ó, o meu ganho A é de menos 93,68. Tá? Então, vamos lá, ó, pessoal. Então, olha só, esse meu circuito aqui, ó, fica A vezes 1, né? Então, fica aqui, ó. 1 milivolt vezes 96,68, vai ficar aqui, ó, menos 96,68, né? Aqui, o meu RC. Aqui, a minha V de saída. Aqui, o meu RL. E aqui fica a minha VD. Isso daqui, pessoal, é um divisor de tensão, tá? Um divisor de tensão, a gente pode usar aqui, ó, tá? É o meu RL, que divide o meu RC mais o meu RL. Vezes essa minha tensão aqui, né? Que é de 96,68 milivolt. Tá? Olha só, pessoal, naquela calculadora que eu falei para vocês aqui, ó, também tem aqui embaixo, ó, além de calcular resistência, eles também calculam divisor de tensão. Olha só, é só a gente vir aqui e colocar, né, a minha resistência aqui, que no caso em milivolt, né, é 96,68 mili, é 0,09668 volts, tá? A minha resistência R1, ela é o meu RC. Quanto que vale o meu RC? O meu RC vale 4K e o meu RL vale... Eita, pessoal, tá errado aqui. Ah, não tá não. Tá não. Ó, o meu RC vale 4K, o meu RL vale 2,2K. Então, olha só. O meu RC aqui vale 4K, né? Então, é 4.000. O meu RL vale 2K. 2.200. Então, olha só, pessoal. A minha saída de volta... A minha saída, ela é de 34,31. Ó, minha Vout aqui, ó. Ela é 34,31 milivolt, tá? Então, o meu ganho AV, ele vai ser aqui, pessoal, ó, Vout dividido por Vin, né? Menos, aqui, ó, menos, porque esse ganho aqui é negativo. Menos 34,31 menos 34,31, que divide a minha Vin, que é 1. Ó, isso aqui é mili, isso daqui também é mili.
Posso cortar esse com esse. Vai ficar aqui, ó, menos 34,31. Esse é o meu ganho AV, né? Então, pronto, ó, pessoal. Agora sim, ó, eu tenho, ó, então o meu ganho AV aqui, ó, ele é menos 34,31. Agora sim, eu tenho tudo que eu preciso para calcular a minha. Eu tenho tudo que eu preciso para calcular a minha frequência de entrada alta. Então vamos lá, olha só. Então vamos voltar aqui. Então vou voltar para preto. Ó. Então a minha frequência de entrada alta, ela é 1 sobre 2π, né? RTHI, CI. Ó, o meu RTHI, ela é RG paralela com R1, paralela com beta R. Então, ó, RG paralelo com R1, paralelo com R2, paralelo com beta RE. Pessoal, eu tenho uma frequência aqui eu tenho uma resistência aqui que é 0, né? Peraí. Vamos ver um curto-circuito. Por quê? Acho que nesse caso a gente ignora ele, porque senão não vai dar certo. Deixa eu colocar aqui, ó. 0. A gente vai ter que ignorar. Nesse caso, quando o meu beta, senão vai dar dividir por 0, não... A gente viola a primeira lei da matemática. Então a gente vai ignorar. Quando o RG é igual a 0, a gente ignora ele, tá? Então eu vou fazer R1 paralelo R2 paralelo com beta RE. Então vamos lá, olha só, pessoal. O meu R1, vamos ver quanto que vale R1. Vale 40k, R2 10k, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui minha calculadora. Cadê vocês? Aqui. Ó, então vamos por aqui, ó. O meu R1, ele vale 10k, né? O meu R2 vale 40k. E o meu R3 vale beta, né? Que é 15,15 vezes 100. Então é 15.515. Olha só, pessoal, a minha resistência equivalente, tá? É 1.273,77. Então, ó, 1.273,77, né? Vamos calcular o nosso CI. O nosso CI, ó, ele é CWI mais CBE mais CMI. Então, ele é CWI mais CBE mais CMI. Ó, o meu CMI, vou fazer até aqui de outra cor para destacar. O meu CMI, ele é 1 menos o meu ganho AV vezes o meu CBC. Então, ó, o meu CMI, ele é 1 menos o meu ganho AV, menos 34,31. Vezes o meu CBC, pessoal. O meu CBC, ó, vale 4 farad. Então, vamos lá. Vezes 4 pico. Pessoal, ó, CMI aqui, ó. Pessoal, menos com menos aqui dá mais, né? Então, ó, é 35,31 vezes 4
pico. Alguém lembra quanto que vale 4 pico, pessoal? Hein? Alguém lembra quanto que vale pico, pessoal? Pico 4 é 10. 10 a menos 9? E não, 9 é nano, pico é 12. Então isso daqui, ó, pessoal. Isso daqui, ó, essa multiplicação aqui, ó, o meu CMI, ele vai dar aqui, ó, 14,12 nanofarad, tá? Se você multiplicar isso aqui por 4, por 35, dá 10 a menos 9, tá? Então é 14,12 nanofarad, tá? Nano é 10 a menos 9. Então eu vou continuar aqui, ó. O meu CI, tá? Ele é o meu CWI. Vamos olhar aqui, ó. Meu CWI é 6 pico. Então, ó, 6 pico, tá? O meu CBE, ele é 36 pico. Mais 36 pico, tá? E o meu CMI, ó, ele é 14,12 nano. Vou fazer essa soma aqui, tudo na calculadora, tá, pessoal? Então, olha só, 6 vezes 10 a menos 12, fecha parênteses, mais 36 vezes, isso, ó, mais, deixa eu fechar, parênteses aqui, ó, mais, abre parênteses, 36 vezes 10 a menos 12, fecha parênteses, isso daqui mais 14,12, abre parênteses aqui, desculpa, 14,12 vezes 10 a menos 9. Ah, LP, como é que eu faço isso? Ó? Aqui é 36. Olha aqui, ó. Eu montei aqui, ó, a equação na minha calculadora. Opa, caramba. Deixa eu diminuir o brilho. Peraí, eu vou diminuir o brilho dela aqui para vocês poderem ver. Opa. Estão vendo aí na câmera ou tá muito pequenininho? Vou fazer uma coisa. Assim, Peraí, eu vou fazer uma coisa aqui. Ô, cara. Aí. Ó. Não! Putz, eu apaguei. Ah, não, tá aqui, ó. Ó. Opa. Montei aqui, ó, pessoal. Abre parênteses, 6 vezes 10 a menos 12, mais 36. Peraí que tem um 10 a mais aqui, ó. Mais 36 vezes 10 a menos 12, mais 14,12 vezes 10 a menos 9. Todo mundo viu aqui como que eu montei na calculadora? sim. Sim? Ó, fiz isso. É só apertar. Igual, tá? Então, olha só, pessoal. A minha resposta, a minha soma, então, o meu CI aqui, ó, tá? Ele foi 1,14
41 vezes 10 a menos 8 Farad, tá? Bom, agora vamos substituir esses valores aqui, ó. FHI, ele é igual a 1 que divide 2 vezes π, vezes a minha resistência, né? 1273,77, vezes o meu CI, que é 1,41, vezes 10 a menos 8, tá? Vou jogar esses valores aqui tudo na calculadora, pessoal. Então, ó, vai ficar 1 que divide 2 vezes π, vezes 1273,77, vezes 1,41, vezes 10 a menos 8. Pessoal, quando eu aperto igual, ó, essa é a minha primeira frequência de alto aqui, ó, ela é alta mesmo, tá? E ela costuma ser alta mesmo, viu, pessoal? É 8.661,55 Hz, tá? Olha só, se a gente analisar no gráfico aqui, ó, minha frequência de corte ela é alta mesmo, tá? Ó, na casa de 10.000 para cima, tá? Então vamos lá, ó. Analisamos a primeira frequência de corte só, né? A gente tem que fazer a análise das duas frequências de corte alta e escolher uma das duas, né? Então vamos lá, ó. A minha frequência alt. Então vamos lá, ó. Vamos fazer o cálculo aqui da nossa F alt. Bom, o cálculo, a nossa F alt, ó, ela é 1 sobre RTO vezes CO. 1 sobre 2π RTHO vezes CO. Quanto que vale o meu RTHO? Meu RTHO, pessoal, é RC paralelo com RL, tá? Então, o meu RTHO, eu já fiz isso aqui algumas vezes e não... É 1.419,35. Tá? E agora o nosso CO. O nosso CO, ele é CWO mais CE mais CMO. Então, ó, CWO mais CE CCE mais CMO. CCE mais CMO. Olha só, pessoal, o meu CWO e o meu CE é dado de datasheet e dado medido, né? Então, ó, o meu CWO é esse, o meu CCE é esse, tá? O meu CMO, que a gente tem que calcular, ó. Eita. O meu CMO, ele é, ó, 1 menos o inverso do meu ganho vezes CBC. Então, ó, vou fazer com outra cor aqui pra gente fazer, ó. Então, ó, o meu CMO, ele é 1 menos o inverso do meu ganho AV, que multiplica CB. Então, vamos lá. O meu CMO, ele é 1 menos o inverso do meu ganho, que é 1 sobre o ganho que a gente calculou aqui, ó, menos 34,31. Vezes o meu CBE, que é 4 pico. CBC, desculpa. CBC, ó. É 4 pico, tá? Então, ó, o meu CMO, ele vai ser aqui, ó. Deixa eu fazer 1 que divide menos 34,31. Aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó. 1 menos 0,29
vezes 4π. Então, o meu CMO, ele vai ser aqui, ó, 1 menos com menos dá mais, né? Aqui é 0,29, ó. Então, vai ser 1,029 vezes 4 pico. O meu CMO aqui, ó, vai ser... Então, vamos lá. Né? Vezes 4 vezes pico é 10 a menos 12. Então, isso daqui, ó, vai dar 4,11 vezes 4,11 pico também, tá? Então, ó, o meu CO aqui, ó, o meu CWO e o meu CE, vamos lá, CWO é 8, CCE é 1. Então, ó, é 8 pico mais 1 pico mais 4,11 pico, tá? Fazendo essa conta aqui, ó, é só a gente fazer, ó, 8 mais 1 mais 4 mais 1. Então vai dar aqui, ó, 13,11 pico, tá? Então olha só, pessoal, o meu F de saída é só a gente calcular agora, ó. Calculamos tudo, ó, 2π. O meu RTO é 1419,35 e o meu CO ele é 13,11 pico, né? É vezes 10 a menos 12. Então, olha só, o meu F-out, ele vai ser, eu vou fazer essa conta aqui, ó, pessoal. 1 que divide 2 vezes π vezes 1419,35 vezes 13,11 vezes 10 a menos 12. Essa minha frequência aqui, pessoal, ela deu, ó, 8.553 kHz, tá? Então, olha só, pessoal, a minha frequência menor, né? A gente escolhe a mais alta. E entre as minhas frequências de corte alto, pessoal, qual que eu escolho, tá? É a minha FH out aqui, ó. Qual que eu escolho? A mais baixa ou a mais alta? A gente escolhe a mais alta de novo? Não, tá? A gente escolhe a mais baixa. Então, olha só. Nas minhas baixas frequências, tá, pessoal? Ó, por exemplo, tá? Essa daqui, ó, a minha capacitância de entrada, né, de parasita de entrada, ela começa a interferir, ó, a partir de 8.500. Tá? A outra capacitância só vai interferir aqui, ó, tá? Perto aqui, ó, de 8.555K, tá? Olha só, pessoal. Bom, mas a partir de 8.500 já tem um capacitor fazendo diferença, tá? Então, entre as duas capacitâncias, a gente escolhe, tá? A gente escolhe como a frequência de corte a menor. Então, olha só, pessoal, como que a gente faz, né? A minha capacitância, para determinar o meu intervalo, esse intervalo aqui, ó, tá? A minha capacitância de corte baixa, a gente calcula para 3 possibilidades. Então, a mais baixa, entre as 3 possibilidades, a gente pega a maior, tá? E para menor e para maior, a gente tem 2 possibilidades, a gente pega a menor. Então, pessoal, a faixa desse aqui, ó, tá? A minha faixa desse daqui, que a gente calculou, olha só, a minha faixa baixa, né, é 20 Hz, porque a gente queria para 20 Hz, tá?
que era para 20 Hz, isso mesmo, tá? E a minha faixa alta é 8.500. 8.550. Tá? Então, olha só, pessoal. Abaixo de 20 Hz, aquele capacitor não funciona adequadamente, tá? O ganho dele não é na região que a gente queria, que a gente calculou. E acima de 8.500, ele também não funciona bem. Então, a região, o que a gente calcula aqui quando a gente faz análise da frequência, tá? A região do qual o meu amplificador tem a resposta adequada. Então, para esse amplificador aqui, ó, a região dele é entre 20 Hz e 8.550. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Entenderam ou não entenderam? LP, dá pra explicar de novo porque abaixo de 20 Hz ele não funciona bem? Isso aí a gente calculou semana passada, né? Não, sim, é porque ele não funciona bem. Ah, ó, olha só o gráfico aqui, tá? Olha só, então vamos lá. Isso aí, ó. Então vamos lá. Ó. Então vamos entender aqui de novo o meu sistema, né? Olha só, então a gente tem aqui, qual que é a função dos capacitores? Os capacitores estão aqui no sistema, ó, tá? Para eles servirem como um sistema aberto para minha corrente contínua, de forma que ela fique de forma que a ação da minha corrente contínua fique limitada, ó, a meu transistor, tá? Que ela não vá nem para minha carga e nem para o meu restante do circuito. Essa é a função do capacitor aqui. Até aí, tudo bem, Jorge? Certo. Tá? Olha só, nas análises, então assim, ó, quando a gente vai fazer análise em corrente contínua, isso aqui é sempre, tá? Para corrente contínua, o meu capacitor é um circuito aberto. Então ele exclui todo o restante do circuito e permite a análise em corrente contínua só aqui dentro, tá? Até aqui tudo bem? Certo. E quando a gente vai fazer a análise em corrente alternada, eu falo para vocês assim, eu falava para vocês, olha só, pessoal, o meu capacitor, a impedância dele, tá? Em relação às resistências, é tão baixa que a gente pode considerar um curto-circuito, tá? Ela não interfere no ganho. Lembra que eu falava isso? Uhum. Só que olha só, a minha impedância de um capacitor é dada por essa fórmula, ó. 1 que divide 2π, C é a capacitância dele, né? Que é fixa, cada capacitor tem uma capacitância, só que depende da minha frequência. Tá bom? Então, tem algumas faixas de frequência, tá? Algumas faixas de frequência que eu não posso considerar esse capacitor aqui um curto-circuito. Por quê? Porque em algumas faixas de frequência aqui, tá? A impedância dele não é desprezível. Tá? Então, em algumas faixas de frequência, a gente considera esse capacitor aqui, ó, como uma resistência, ó, tá? Que tem uma impedância. Se ele é uma resistência, ele interfere totalmente na dinâmica do circuito, tá? Então, ele altera o ganho. Até aqui, você entendeu? Certinho. Certinho? E é isso que a gente quer calcular, tá? Em que faixas de frequência a gente não consegue desprezar o meu capacitor. Então, ó, tem uma frequência de corte baixa, tá? Que abaixo dessa frequência, o meu capacitor interfere no ganho, ó. Então, o meu ganho cai aqui, ó, conforme a frequência, e tem uma faixa de frequência alta, tá? Então, em que faixa o meu capacitor, eu posso considerar ele um curto-circuito, ele não interfere no ganho? Nessa minha média de frequência aqui, tá? Entre a minha frequência baixa e a minha frequência alta. Então é isso que a gente calcula quando a gente faz a análise da frequência de um amplificador, tá? Qual que é a faixa de operação dele? Esse amplificador que a gente estudou, a faixa de operação dele é entre 20 e 8.550 Hz. Certinho, LP. Certinho, cara? Então, se eu pedir para vocês fazerem um exercício para mim, vocês fazem?
Não vai arriscar, mas antes já pode voltar dele começo pra tirar foto de hoje? Posso sim, então vamos lá. Quer tirar aqui? Só um minuto aí, ô Luiz. Pessoal, ó, semana que vem a gente vai fazer um exercício avaliativo, tá? Preparando para a prova, tá? Então vai ser um exercício aqui que eu vou ficar ajudando todo mundo. Vai ser feito durante a aula, tá? Mas ele é preparando para a prova da outra semana, tá? Pode passar, filho. A prova, no caso, já é semana que vem, né? Não. Semana que vem a gente vai fazer um exercício, né? Que é parcial. A prova é dia 4. Tá certo. Pode passar agora? Pode. Pode. Pode passar. Pode passar? Pode. E agora? Pode. Esse é o último. Não, não é o último. É o último. Não, não é o último, não. Não é o último. Agora tenho certeza, é o último. Essa última eu tirei já a foto. Pessoal, ó, então, deixa eu só colocar aqui, eu esqueci de anotar, ó. Vamos considerar o nosso VG aqui, ó. 1 milivolt também, tá? Então, olha só. Eu quero a minha frequência, tá? Dominante é para você escolher, né? Então, eu quero que você calcule a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, tá? Ah, LP, para calcular minha frequência de corte inferior e superior, eu preciso da minha resistência de Ebers-Mols e eu ganho, né? Então, quer dizer que eu vou ter que fazer toda a análise desse amplificador aqui? Sim, quer dizer isso. Tá? Luiz, eu pedi para você voltar os slides lá, cara. Qual você quer? Lá no começo, o primeiro lá do exercício ali. Aí. Deixa eu só. É que eu tô colocando aqui no Word aqui já para ficar organizado, senão depois vira bagunça. Pode passar, por favor. Você pode passar, por favor? Próximo. Próximo. Pode passar? Pode passar. Esse é o último. Demora para baixar esse negócio aqui do. Ó, pessoal, esse é o exercício, tá? Aí, bom, fazer, tá? Mas tenta fazer mesmo, pessoal, porque fez ele, sabe fazer a prova, tá? Eu vou dar meia hora para vocês fazerem, não sei se vai ser suficiente não, tá? Só volta um aí, por favor. Esse aqui era o último. É que demora para baixar para frente. É esse aqui. É esse aqui mesmo. Isso, é que demora para baixar o negócio que fica em cima.
Pronto, pode passar? Pode passar, Lucas? Aí, pode passar. Olha só, pessoal. Ah, LP, então quer dizer que eu vou ter que fazer toda a análise do amplificador para eu descobrir o meu RE e o meu AV? Sim. Quer dizer que você vai, tá? E aí só depois eu vou conseguir calcular o meu corte inferior e o meu corte superior? Sim, tá? Então, para agilizar os cálculos, pessoal, ó, digita calculadora de resistência equivalente, é o primeiro, ó. Agiliza os cálculos esse site aqui, tá? Agiliza até, ó, o divisor de tensão. Tá? Pessoal, eu vou só no banheiro que eu tô apertado. E aí na volta na volta eu venho aqui para ficar tirando dúvida, tá? Podem começar aí. Voltei, pessoal. Qualquer dúvida, só me perguntar. Deixa eu parar a gravação, porque fica